lutar com demônios para proteger as pessoas. É isso que os caçadores de Oni fazem. E não importa o quão doloroso seja, com certeza eu vou cumprir o meu dever. A minha promessa. Eu, Kyojuro Rengoku, me tornarei um símbolo que gentilmente faz brilhar as pessoas. Esse é um pequeno trecho dito por Rengoku em seu novel, em uma das suas lutas mais importantes. Sua relação com seu pai, quem ele ajudou e como ele se tornou um pilar. Veja agora como esse personagem se tornou tão marcante e também a sua grande importância no desenrolar da trama de Kimetsu no Yaiba. Depois da vinheta. E aí PG, aqui é o Senna, como é que vocês estão? Espero que bem. E hoje nós vamos examinar a história de um personagem que, no meu ponto de vista, no meu ver, foi bastante importante para o desenrolar da trama de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Sem demoras, partiu! O Gaiden de Rengoku é um especial de 2 partes que foi lançado para comemorar a estreia do filme nos cinemas, onde o personagem é um dos protagonistas. Bem no início, nós já podemos ver alguém com mágoas de Rengoku, e esse alguém está matando um caçador de demônios de categoria mais baixa. E logo após, sabemos que se trata de uma lua inferior, nesse caso, a de número 2. Podemos ver que essa lua inferior, há muito tempo atrás, teve um embate com Rengoku, onde o mesmo foi bastante humilhado, e isso causou um trauma muito grande nesse Oni, que evoluiu e ficou ainda mais forte por causa desse rancor, por causa desse desejo de vingança, e que com certeza faz o Oni subir até os mais altos níveis, porque você deve saber, há uma diferença enorme entre os demônios comuns e os 12 Kizuki. Ao mesmo tempo, Kyojuro aparece pela primeira vez, e eu fiquei assim meio que abismado, porque ele estava treinando nada mais, nada menos do que o Pilar do Amor. Sim, isso mesmo, ele estava treinando a Kanroji Mitsuri. E isso mostra que sim, Rengoku Kyojuro é extremamente poderoso, habilidoso, genial, e mostra que ele tem sim o nível para se tornar um Hashira. Até porque se isso não fosse verdade, ele jamais estaria ali formando outro Hashira. Vale ressaltar que muita gente tem criticado Rengoku negativamente devido mesmo ter sido o primeiro pilar a cair em batalha. Segundos depois, um corvo chega e dá o aviso que uma reunião dos pilares irá acontecer, e o Pilar das Chamas é convocado. E é aí onde vemos que Kyojuro ainda não tinha se tornado um Hashira. Ele ainda era um Kinoe, ou seja, o último posto antes de se tornar um pilar. E vemos também que o atual Hashira das Chamas ainda era o seu pai, Shinjiro. E felizmente ou infelizmente ele rejeita o chamado para a reunião. E ainda diz que se Kyojuro quiser, ele está autorizado a ir em seu lugar. Aqui podemos ver o quanto ele respeita o seu pai, pois mesmo ele agindo com muita ignorância, mandando ele calar a boca sem razão nenhuma, né? E lhe atirando uma garrafa de saquê, ele continua calado e concorda com o que o seu pai diz. Por fim, o atual Pilar das Chamas diz ao mostrar o seu Haori, abre aspas, escute bem Rengoku, este é o Haori que só os Pilares das Chamas podem usar. Se você usá-lo, sem dúvida, é porque você se tornará um grande pilar, assim como seu pai. Fecha aspas. E então, Kyojuro decide ir para a reunião dos Hashiras no lugar de seu pai. E talvez para se desculpar, ou até mesmo no intuito já de substituí-lo. Logo no começo da reunião, ocorre uma discussão vinda do Pilar do Vento, Shinazugawa Sanemi. Ele questiona a presença de um caçador que não é Hashira estar na reunião, e pergunta se ele acha que pode substituir o Pilar das Chamas. O clima fica bem tenso, pois o Pilar do Vento mostra um olhar bastante ameaçador para Kyojuro. E o mesmo se mostra bastante animado, porque ele está na mansão onde o mestre Kagaya Obuyashiki está. E ele sente que a atmosfera de lá é totalmente diferente, pois na presença dos Hashiras até a pressão muda.
Mesmo com o pedido de Ubuyashiki para que Sanemi não importunasse o filho do Pilar das Chamas, ele parte para cima do mesmo e diz que se ele quer substituir o seu pai, ele tem que provar que ele merece. Shinazugawa, com um olhar bastante ameaçador, ataca Rengoku e começa a golpeá-lo, até que o mestre pede para que ele pare. O que a gente percebe aqui é que Rengoku foi capaz de bloquear os ataques do Pilar do Vento. Não que ele estivesse ali tentando matá-lo ou usando todas as suas forças, mas sim, ele consegue. E ainda diz que não revidou porque é proibido uma luta entre caçadores. E até zomba de Sanemi, que sendo um pilar deveria saber dessa regra, mas que ao mesmo tempo entende a postura do Hashira do Vento. Essa cena é bastante importante, onde vemos que Rengoku tem sim um nível para se tornar um Hashira, mas ainda existe um porém. Ele não tinha conseguido atingir as metas necessárias para se tornar um. As metas são duas: ou você mata 50 Onis e continua bem fisicamente, ou você derrota uma das 12 luas, ou seja, aqueles que são mais próximos, os que têm mais sangue do Kibuzuji Muzan. O mestre Ubuyashiki pede para que ele fique responsável pelo mesmo distrito que o seu pai defendia e que mostrasse as suas habilidades para se tornar um pilar, pois lá existe comprovadamente as atividades de um dos 12 Kizuki. No mesmo momento acontece um questionamento da parte dos outros Hashiras, pois se o assunto é lutar contra uma lua, quem deveria ser enviado em missão seria justamente um deles, pois todos sabemos que as 12 luas são de um nível totalmente diferenciado, eles são de fato muito fortes. Porém a decisão já havia sido tomada. Quando a reunião termina, o Hashira da Pedra pergunta se o mestre viu no futuro esse garoto derrotando uma das 12 luas demoníacas. E a resposta foi essa, abre aspas: ouvindo aquele garoto, eu tive certeza que Kyojuro Rengoku irá mudar o destino do esquadrão de caçadores. Fecha aspas. Se pararmos para pensar, sim, ele foi fundamental para as mudanças que ocorrerão num futuro próximo da história. Se você viu os eventos do filme Trem Infinito, você vai entender o que eu estou dizendo aqui. E eu não estou falando de ele ter lutado com X ou com Y, mas sim de todos os ensinamentos que ele passa para Tanjiro, Zenitsu e Inosuke. Pois se todos ali presentes não tivessem visto a sua personalidade, a sua forma de agir, a sua maneira de pensar, o seu jeito de ser, com certeza eles não teriam uma evolução rápida no decorrer dos dias, pois Kyojuro instigou neles uma vontade imensa de proteger as pessoas e verdadeiramente fazer o possível para cuidar dos mais fracos. Talvez o mestre Ubuyashiki tenha tido um prelúdio que isso aconteceria. Possivelmente não dessa maneira, mas sem dúvidas ele sentiu que Rengoku verdadeiramente faria a diferença na corporação. A missão que o fez Hashira. Na cena posterior já vemos Kyojuro e Matsuri trabalhando juntos e pouco tempo Mitsuri é salva por um ataque de um inimigo. E o ataque vem de nada mais nada menos que a lua inferior número 2. Seu nome é Rairo. Quando Rairo se prepara para fazer o segundo disparo, já não vemos mais Rengoku do lado de Mitsuri, pois ele já partiu em alta velocidade para atacar o Oni. Ao ver Rengoku, ele já murmura ter encontrado a oportunidade para sua vingança. O demônio fica feliz e diz que é bom ter encontrado Rengoku outra vez. Já Rengoku afirma não ter perdão para quem ataca inocentes indefesos. A lua inferior logo mostra o seu poder e parte para cima com um ataque mesmo assim totalmente inusitado. Ele possui armas de fogo que saem do seu corpo e disparam uma espécie de energia que explode. E ele também cria e manipula as sombras, dando a elas a forma de lobos. E esses lobos tanto absorvem ataques, quanto também podem criar bombas com os mesmos poderes que as de o próprio Rairo produz. Ou seja, é bastante complicado lutar contra esse Kekkei-jutsu, pois não é uma luta 1 contra 1, mas sim todos os lobos de sombras que o Oni puder produzir e também o próprio demônio. Do nada o Rairo faz lá um estilo muçulmano e se explode junto com o Kyojuro. E isso é uma coisa muito absurda, muito apelão,
porque os Onis podem se refazer se não forem decapitados pelo Oni Chirin. E logo após ele se regenerar, ele vai de cara atacar a Mitsuri, que é pega desprevenida e leva alguns danos. O Oni diz que a sua especialidade quando foi humano era torturar as pessoas até o limite do sofrimento antes de matá-las. E quando ele vai desferir o golpe final em Mitsuri, ele recebe um ataque flamejante de surpresa de Kyojuro, que não havia sido derrotado. O golpe que ele desfere pega de raspão no pescoço do Oni, que arrogantemente diz que jamais Rengoku irá derrotá-lo. Enquanto isso, Kyojuro vê memórias de seu passado, onde seu pai mostra o orgulho por ter um filho dedicado e diz que a família Rengoku tem o dever de proteger o título de Pilar das Chamas por gerações. Isso pode ser uma dica de que a respiração das chamas foi a primeira desenvolvida a partir da respiração do sol, que você já deve saber foi a respiração primordial, a original, que deu origem a todas as outras. Vale lembrar também que mesmo depois de ter aprendido tudo que o seu pai lhe passou, Kyojuro se autodoutrinava, aprendendo o que estava escrito no livro das gerações dos Pilares do Fogo. Ao tornar a si, ele lembra da promessa que fez a sua mãe e diz que irá cortar tudo com as chamas do seu coração. Após uma pequena recordação de Hairo da primeira vez que ele enfrentou o Rengoku, ele vai com tudo para cima de Kyojuro. E Hairo grita dizendo bem alto a palavra vingança. E é aí onde fica claro que Hairo não enfrentou Kyojuro, mas sim o seu pai Shinjiro. Ao mesmo tempo, nas lembranças do Oni, vemos que Shinjiro está totalmente desanimado em matar os demônios, pois, segundo ele, é totalmente ineficaz e inútil, pois sempre aparece outro e outro e outro. Kyojuro afirma nunca ter visto Hairo antes, mas que irá cumprir a promessa que fez a sua mãe de se tornar um Hashira. Após uma luta bem difícil, o Oni percebe que não vai vencer Rengoku, mesmo utilizando toda a sua força naquele estado. Então ele usa a sua forma completa, se fundindo com as sombras que controlava de forma externa do seu corpo. Ele fica com uma armadura de sombras ali, cheio de olhos, segurando uma espada também feita com a sua técnica. O problema dessa armadura de sombras é que ela continua com as mesmas habilidades que os lobos tinham, ou seja, ele consegue absorver os impactos e ao mesmo tempo produzir explosões, porém tudo isso com mais força que antes. Ambos começam a fazer ataques sucessivos um no outro, mas no fim, o jovem Rengoku utiliza a 9ª forma da respiração das chamas, o ataque purgatório, e consegue decapitar Hairo, finalizando assim a sua missão. Hairo, mesmo sendo um Oni muito perverso e psicopata, reconhece as habilidades de esgrima de Kyojuro Rengoku. Depois de um tempo se recuperando, ele vai novamente à sede do Demon Slayer e, obviamente, tendo derrotado uma das 12 luas de Muzan, ele finalmente é aceito pelo mestre Kagayo Ubuyashiki para assumir o posto de Hashira das Chamas. As chamas que acenderam dentro do meu coração nunca morreram dentro do meu peito. Eu confio o resto a vocês. E é isso aí, geração. Eu espero que vocês tenham gostado dessa novel, desse capítulo especial de Rengoku, onde a gente vê como é que ele se tornou um Hashira, onde a gente vê a importância dele, que ele é reconhecido pelo mestre Ubuyashiki. Deixa o teu like, ajuda o nosso trabalho, porque tá sendo muito massa trazer conteúdo aqui pra vocês. Se inscreve mesmo e a gente se vê no próximo episódio.